menos ainda. Porque o compromisso do procurador público com o interesse público limita o seu campo de aceitação da defesa de certas teses. Eu vou me valer de um exemplo, eu sei que é desagradável me valer desse exemplo, mas todos sabem que o grande congestionamento do judiciário é devido em grande parte pelas ações do poder público. Em matéria previdenciária, por exemplo. Às vezes existe a jurisprudência iterativa dos tribunais ou do Tribunal Supremo, antes de existirem as súmulas. Num dado sentido, os procuradores recorriam. E por que recorriam? Todos nós também sabemos por quê. Porque dá muito mais trabalho não recorrer do que recorrer. Para recorrer, ele simplesmente preenche um formulário, muitas vezes. E para não recorrer, ele tem que se justificar perante a autoridade. A atividade de procurador público é uma atividade extremamente espinhosa, a meu ver, ao contrário do que pensa a maioria. Porque ela implica uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade moral imensa. E a mais pesada das responsabilidades é a responsabilidade moral, não é nem responsabilidade fática. Para quem tem consciência, nada mais pesado do que a responsabilidade moral. E o procurador público carrega nos seus ombros uma tremenda responsabilidade moral. Talvez nos dias de hoje, a minha fala parece uma coisa obsoleta. A mudança de costumes foi tão grande que houve um afrouxamento da moral. As pessoas hoje já não sentem mais tanto peso assim. Com muito mais espontaneidade e leveza, a geração mais jovem passa por cima de certos valores. Mas a geração mais antiga teria que sofrer muito para postergar esses valores. De sorte que eu considero que a missão do procurador público é extremamente espinhosa. É a mais digna das missões. O advogado público tem a mais nobre das missões, mais digna. Claro que alguém poderia dizer, mais digno que tudo seria a magistratura. Eu teria até uma tentação de me encaminhar por aí. Quando eu era ainda jovem, eu fui indicado ao Tribunal de São Paulo. Eu tinha apenas os 35 anos que eram indispensáveis. E eu não quis ser. Eu inventei uma desculpa para o presidente do tribunal na época, porque eu já estava indicado, era chatíssimo. Eu tinha sido indicado quando eu estava na Argentina fazendo conferência. Quando eu cheguei aqui com esse estupor meu, eu era o primeiro da lista. E era o primeiro da lista porque coincidiu com a época de abertura do tribunal e uma série de aposentadorias. Então, quem estava em terceiro passou para segundo, e eu que era o terceiro, virei de uma hora para outra primeiro. Eu dei uma desculpa muito razoável para ser aceita, compreensível. Mas talvez a verdadeira razão eu não tivesse confessado, eu posso confessar agora, eu tive medo. Eu sempre achei que ser juiz é uma responsabilidade gigante. E eu não me sentiria à vontade, por exemplo, de mandar alguém para a cadeia, não me sentiria. Até porque no Brasil não se manda ninguém para a cadeia. Você manda alguém para ser estuprado, para vir com um cubículo, alguma coisa assim. Então não é nem ao menos a condenação que a lei prevê, é uma condenação muitas vezes pior. Eu não me sentia à vontade. Eu sempre imaginei que julgar era uma tarefa de um peso fantástico. Meu pai exerceu as duas funções. Ele foi advogado público a maior parte da vida, porque ele era o procurador-chefe do município de São Paulo. Foi também, durante quase toda a vida, o diretor do departamento jurídico, que naquele tempo era o nome do procurador-chefe. E depois, pelo 5º Constitucional, ele foi ser desembargador do Tribunal de Justiça.
eu via a atividade dele, eu cresci assistindo a devoção que ele tinha no exercício dos dois mistérios. Primeiro, como procurador público. Era uma pessoa devotadíssima à procuradoria. Quando ele foi para o tribunal, me lembro, meu pai se levantava às 3, 4 horas da manhã e ia proferir os votos. Ele nunca esteve atrasado. Era dos desembargadores mais, com a produção maior do tribunal. Portanto, eu cresci vendo um profissional do direito que exerceu essas duas profissões e que exerceu com uma devoção tremenda. É claro que eu não poderia deixar de ter, por ambas as profissões, uma reverência enorme. E pela magistratura, não só uma reverência, mas um certo temor do exercício dela. Mas, independentemente disso, eu acho que defender é a coisa mais bonita e mais nobre que pode haver. Por isso, ser um advogado público, muito particularmente um defensor público, eu acho que é a coisa mais linda que alguém pode fazer na vida. E por isso eu tenho certeza que se me fosse restituída a juventude, se eu estivesse recém-formado, existisse a defensoria pública, eu ia prestar concurso para a defensoria pública. Alguém dirá, bom, mas um defensor público ou um advogado público que não pode, quando não pode advogar, ganha muito menos do que um profissional liberal que for bem sucedido. É verdade, isso não há dúvida nenhuma. É verdade. Mas é que o dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Para algumas pessoas é, bom, aí é diferente. Para quem não acha que o dinheiro é a coisa mais importante, que se ele até ganhar muito bem, foi porque Deus quis. Porque não foi o grande objeto de preocupação dele. Ele pode achar que se extrai muito mais satisfação de outras coisas. As duas ações que mais satisfação eu tive em toda a minha vida foram ações ou sem remuneração ou pessimamente remuneradas. Foram duas ações em que eu defendi juízes que estavam sendo ferozmente injustiçados pelo Tribunal de Justiça. Eu ganhei as duas, graças a Deus. Uma só no Supremo. A outra eu já ganhei aqui mesmo. E o algoz do jovem magistrado, eram dois magistrados que não tinham sido vitaliciados. E o algoz do jovem magistrado, na altura do julgamento, ele estava na presidência do tribunal. E ele não queria cumprir depois a decisão do tribunal. Eu fui obrigado a impetrar no mandado de segurança. Eu creio que um dos mandados de segurança mais curtos da história, porque ele só tinha, inclusive com o cabeçalho, uma única folha. Ele não tinha nem duas coisas. E eu invocava um pequeno trecho de Eli Lopes Meireles, em que ele dizia que descumprimento de ordem judicial, a sanção correspondente era a prisão. Esse desembargador não queria cumprir a ordem judicial, eu entrei assim. Imediatamente foi cumprida a decisão do tribunal, não é preciso dizer. Esta ação e outra foram as ações que mais prazer terá me dado ganhar. Numa delas eu não recebi absolutamente nada, não quis receber. Na outra, eu recebi uma importância porque o magistrado, ao ser reintegrado, ele quis de todo modo me pagar, não tinha como me evitar aquilo. E eu não ia ser descortês de negar a receber. Mas é claro, foi uma coisa módica. Foram as duas ações que eu tive mais prazer em toda a minha vida. Não estou exagerando, isso é mais pura verdade. O que bem demonstra que não é o dinheiro que dá o maior prazer na vida, são outros valores.
me apavora hoje é o verdadeiro crime que foi cometido contra o servidor público e, portanto, contra os advogados públicos. Eu me refiro, e aos juízes em geral, eu me refiro ao novo sistema da previdência constitucionalmente previsto. Quais são os grandes trunfos de trabalhar no poder público? Quais são os grandes trunfos? Um, a estabilidade. E dois, a aposentadoria integral dos vencimentos. Essas são as duas coisas que atraem quando acabaram com a aposentadoria integral, passaram a fazer um convite aos jovens juízes, aos jovens procuradores, aos servidores públicos em geral. Usem a mão boa para fazer o próprio tesouro para o dia que tiverem que se aposentar. É isso. É quase que uma instigação à desonestidade. Eu considero que esse foi o maior crime que já se cometeu contra o serviço público no Brasil. Dá para entender. Dá para entender. O neoliberalismo que existiu no Brasil no seu ápice durante o período de um cidadão que precedeu o governo Lula. O neoliberalismo, que já se julgava que o liberalismo estivesse sepulto na poeira dos tempos, ressurgiu. E os neoliberais se foram reduzir praticamente a uma frase. O ideário neoliberal, que é o ideário liberal, se resume o seguinte: as forças da livre iniciativa, as forças do mercado, elas organizam a vida social. Por si mesmo, elas produzem então o bem-estar e a felicidade dos homens. E o Estado é perigoso, porque o Estado interfere, o Estado atrapalha. Logo, quanto menos Estado e quanto mais liberdade para as forças do mercado, maior a felicidade. Está aí a Europa para provar o valor dessa tese. Então aí os Estados Unidos da América do Norte que também decaíram para provar a validade dessa tese. Mas essa tese fez grande sucesso no Brasil. Houve um período em que ela fez grande sucesso. E, portanto, atacar o serviço público tornou-se um hábito. A imprensa, então, se divertia com isso. A imprensa sempre se diverte com tudo que é ruim. Portanto, ela se divertia ao máximo com isso. Eu, quando ouvia falarem do serviço público ou mal dos funcionários públicos, que eram uns vagabundos que ganhavam uma fortuna, eu dizia, mas essa maravilha é. Mas é tão bom assim? É? Tá. Então vá ser funcionário público, é só prestar um concurso. É a coisa mais simples da terra. Se tiver competência, entra. E é o que as pessoas parece que esqueciam. Que estava nas mãos delas, na capacidade e no esforço delas, até no serviço público. O concurso público num país como o Brasil é a coisa mais democrática que existe. Porque não existe democracia em eleições que alguém precisa receber fortunas, gastar fortunas para se eleger. Ao passo que para entrar no concurso público ninguém precisa de fortuna, precisa de cabeça e esforço. Alguém se eleva socialmente simplesmente com paciência, com esforço, com dedicação, com estudo. Se tiver capacidade, ele vai estar lá. Portanto, a coisa mais democrática que existe no Brasil, na minha opinião, é o concurso público. Isso nos obriga a ter, em relação aos servidores públicos concursados, um grande respeito. Eles disputaram, em regime democrático, os cargos e conseguiram. Meus prezados amigos, a advocacia pública, sem dúvida nenhuma, avançou muito, muitíssimo. Hoje a visão que se tem da advocacia pública não é a que se tinha no passado. Sabe-se
que se trata de uma missão extremamente nobre e importante. E ele ainda cresceu em nobreza e importância com o tratamento que a Constituição lhe deu. Eu sei que ainda falta. O que é uma autarquia? É um segmento personalizado do Estado. É isso. Na sua feição administrativa, ou na definição que eu mesmo dei na minha tese, é uma pessoa jurídica de direito público de capacidade exclusivamente administrativa, seguindo nisso as lições do eminentíssimo Luiz Cirne Lima. Isso é uma autarquia. Se uma autarquia é isso, que diferença existe entre administração direta e indireta? Simplesmente especialização, só isso. Só isso, a única diferença. O dever é o mesmo de atender ao interesse público, é o mesmo de defender, seja na atividade procuratória, seja na atividade consultiva, os interesses do poder público. É isso. É absolutamente igual. Não há nenhuma diferença. Eu não consigo ver nenhuma diferença, talvez pelo fato de ter me dedicado ao estudo da autarquia com tanta intensidade, ao ponto de fazer uma tese daquelas indigestas, um livro grosso desse jeito que depois ninguém queria comprar. Livros excessivamente grossos. Uma vez o ministro Ailmar Balheiro, já não era mais ministro, ele tinha se aposentado e voltou a dirigir a revista Polícia. Ele me telefonou e disse: olha, professor, eu queria que o senhor me escrevesse um livro sobre ato administrativo. É um tema da minha paixão, mas um livro que parasse em pé. Ele queria um livro grosso. Eu digo: olha, ministro, eu fico honradíssimo pelo convite que o senhor está me fazendo, mas eu não vou escrever um livro que pare em pé sobre ato administrativo. E não vou escrever por uma dupla razão, me permita a franqueza de dizer. Quando eu era um absoluto desconhecido, um editor, Álvaro Malheiros, que na época era da revista Tribunais, acreditou em mim. Na verdade, ele acreditou na palavra do meu maior amigo Geraldo Tariba, que disse para ele: olha, esse cara é bom, edita isso. E ele editou um livro que, do ponto de vista editorial, é um desastre, um livro grosso desse jeito, de um principiante, de um estreante. Eu digo: ele confiou, ele editou. Agora que os meus livros são, meu curso está na 29ª edição, é uma por ano, pelo menos, e que eu tenho uma quantidade de outros livros, todos também vendendo muito bem, não vai ser nessa hora que eu vou abandonar quem confiou em mim. Eu vou ficar com ele para o resto da vida. Tanto que ele saiu da coisa, fundou a Malheiros, eu fiquei na Malheiros. Eu estou querendo dizer, pura e simplesmente, que esse livro sobre a autarquia, que se alguém me perguntar, eu devia ser o meu melhor livro. Do ponto de vista técnico, eu considero que é o meu melhor livro. Esse livro levou 27 anos para esgotar, 27 anos simplesmente. Então eu disse para o ministro Balheiro: eu tenho uma razão que é essa, mas tem uma segunda razão, é que um livro desse tamanho não se vende. Ainda mais nos dias de hoje. Nos dias de hoje, então, é impossível. Claro, como a gente já me falou alguns anos atrás. Nos dias de hoje, não é possível isso, não existe. A vida é corrida. As pessoas não têm tempo para ler isso. Os juízes abarrotados de serviço. Os advogados com prazo em cima. O sujeito foi para um livro desse: se o senhor precisa para conhecer, então tchau, não dá. Um livro grosso assim, só agora eu dei os cursos, mas um curso é um curso, não tem como fazer um livrinho, se é para ser uma coisa de certa responsabilidade. A monografia não dá mais. Tanto que as minhas monografias quase todas são magrinhas. Porque quem escreve, evidentemente, quer ser lido, porque senão ele escrevia e botava na gaveta, ou nem escrevia. Se alguém escreve algo, é porque ele quer ser lido. Quer ser lido. Então ele tem que facilitar a leitura. Eu sempre aconselho os meus alunos, quando escrevem os seus livros,
não deixa de fazer índice remissivo, hein? O índice remissivo é a coisa quase que mais importante do livro. Porque o advogado ou o juiz, ele vai no assunto que interessa a ele. Se tiver índice remissivo, ele acha. Se não tiver, ele vai atrás de um livro que tem índice remissivo. Então, é fundamental. Meus prezados amigos, a advocacia pública é certamente uma profissão de extrema nobreza. E eu diria que a defensoria pública é a coisa mais linda que pode existir. Defender os economicamente hipossuficientes é tudo que pode haver de nobre e de digno. E vou mais além. É tudo que pode haver mais coincidente com a linha da história. Eu vou encerrar com esta observação, que não tem nada de original. Se nós formos examinar a história do homem, ela é uma história constante e permanente da luta dos mais fracos contra os mais fortes. É uma história em que houve sempre uma opressão, os mais poderosos oprimindo os menos poderosos. Em geral, é ricos e pobres. Quando mudou isso? Porque não só era isso, mas todo mundo apoiava isso, achava bom isso, achava correto isso. Era uma tese correta, tanto que existiu escravidão. Uma tese correta. Explorar o semelhante. Não é um negócio de raça, não, porque nas guerras, quem perdia a guerra virava escravo, pronto. Os homens sempre oprimiram. E o poder constituído sempre colaborou e corroborou a opressão dos mais ricos, dos mais poderosos em geral, contra os mais fracos. Quando isso mudou? Se for marcar em termos jurídicos, a primeira Constituição que tratou dos direitos sociais foi a Constituição Mexicana de 1917. E depois a de Weimar, como todo mundo sabe. Isso é de ontem, né? Na história isso é ontem, aconteceu agora. Mas a linha da história é essa. E é por isso que quando veio o tal neoliberalismo, a tal globalização é o substituto do imperialismo. Não se fala mais em neocolonialismo, já pegava mal. Então eu falava assim, que é globalização. Mas existiam os globalizadores e os globalizados, tal como existiam os colonizadores e os colonizados. Pois bem, quando veio isso, muitas pessoas acharam que o mundo tinha mudado. Houve até um japonês que escreveu sobre o fim da história. Eu sempre achei que não havia que temer. A linha da história é contínua e evolutiva. Alguém poderia dar diversos nomes para isso. Se ele fosse um marxista, ele dizia, é um materialismo histórico dialético que está servindo. Se ele fosse um cristão, ele poderia dizer, como Teilhard de Chardin, é o plano da providência divina. Não importa que nome desse. Não importa sequer alguma crença religiosa. É olhar para a história e ver essa progressão. Logo, quando o Estado passou a ser o Estado social de direito, e o nosso não dá nem para discutir qual do artigo 3º da Constituição, não só, mas o artigo 3º da Constituição é paradigmático, quais são os objetivos da